Fala pessoal, beleza? Então, aquele cabelo bem complicado, ralo, que aparece na barbearia e o cliente pede tudo na tesoura. Então, esse é o corte que a gente vai mostrar hoje, tá vendo? Aquele cabelo que você viu aí agora, transformado dessa forma aí, todo na tesoura. Então, trazendo passo a passo para você realmente dominar essa técnica aí, né? E poder praticar no seu dia a dia, beleza? Então, a gente começa esse corte de cabelo. Eu vou trazer duas formas de fazer o pente corrido para você ter realmente assim bastante noção do que fazer, né? Eu não corte todo na tesoura. Quando molhar o cabelo, quando não molhar, quando fazer o pente corrido mecha a mecha, quando fazer o pente corrido por elevação. Então, é bem completo aí para todos nós aí nessa aula, beleza? Então fique até o final e detalhe, se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo, beleza? Então a gente começou ali na nuca, você viu, fazendo pente corrido por elevação e mecha a mecha. Então eu sempre trago essas duas formas. Então observa a diferença. Você faz o pente corrido primeiro, mecha a mecha, você vai tirar um volume ali que você quer tirar do cabelo, tá vendo? E isso me permite que eu tire uma quantidade correta do corte de cabelo, encontro a altura que ele vai permanecer e depois eu faço mecha por elevação. Então eu vou fazendo aquele acabamento final ali. Então eu estou trazendo das duas formas, com cabelo molhado e cabelo seco. Essa primeira parte a gente está fazendo com o cabelo seco e depois a gente vai fazer a outra metade com o cabelo molhado. E eu vou mostrar para vocês que as duas formas funcionam, mas em alguns cabelos é mais adequado molhado e outros cabelos é mais adequado seco. Então é dentro da minha visão, né? Respeito todo mundo que tem uma opinião contrária sobre o pente corrido, beleza? Então a gente está fazendo essa lateral. Eu comecei na nuca, criei uma referência, criei uma altura e venho fazendo na lateral todinha, sendo que a base ali perto da orelha, nosso cliente gosta de cortar bem baixinho, né? E à medida que você vai subindo para a direção ao topo ali na lateral, você já vai dando uma graduação. Então já vai fazendo ali uma graduação para conectar o topo, né? Beleza? Então, por ser um cabelo bem ralinho, é muito importante ter um controle bem bacana do pente para você não vacilar, beleza? Aí agora a gente está mostrando com o cabelo molhado essa outra metade. Neste cabelo eu gostei mais com o cabelo molhado, né? Por quê? O cabelo molhado ele manteve o cabelo mais organizado aí nesse caso. Em alguns casos o cabelo molhado esconde falhas, né? Então vai variar da situação, beleza? Eu uso a minha referência sempre ali próximo à minha mão direita e faço o pente corrido. Primeiro mecha a mecha e depois por elevação fazendo o acabamento, sempre levando em consideração, olha lá, ó. Sempre levando em consideração, olha o movimento do pente. Quando eu faço mecha a mecha, eu faço o movimento de pinçar, ou seja, eu pinço o cabelo e puxo, fazendo mecha a mecha. Então eu vou lá, enfio o pente bem na raiz e puxo para fora, enfio e puxo. Quando eu estou fazendo por elevação, como é agora ali, eu colo o pente e começo a graduar esse pente, né, vindo bem devagarinho, com duas situações. Ó, pente corrido, mecha a mecha. Eu encaixo no couro cabeludo do cliente e puxo para fora e trago até a altura que eu tenho uma referência do lado direito. Então dessa forma eu não tenho como errar. Imagina você cortando esse cabelo no topo com o dedo, você não vai seguir uma referência do lado? Então da mesma forma com o pente corrido, você sempre vai seguir a referência do lado. Ó, tá vendo? Eu estou utilizando a referência que eu já estava vindo desde a nuca. Isso facilita em muito
a visibilidade ali daquilo que eu estou vendo, fazendo. Então, olha só, é muito importante toda parte do cabelo que você for fazer, é muito importante você criar uma mecha guia. É muito importante você criar uma referência. Porque essa referência, ela vai te dar um norte para onde você vai nesse corte. Se você vai dar uma angulação correta, se você vai defender coroa, se você vai deixar tupete, se você vai deixar um pé de cabelo bem batidinho. Tudo isso vai seguir das mechas guias, ou seja, das referências que você vai deixar inicialmente no cabelo. Tô cortando lateral, tô cortando um pé de corrida na parte de baixo, crio a minha referência, estabeleci essa é a altura correta que o cliente quer, e a partir daquela altura você faz o restante todinho. Me perguntam muito a respeito do tempo de um corte de cabelo. Se é possível cortar com 30 minutos ou até menos um corte de cabelo. Então, é possível. Eu sou bem detalhista com os meus cortes de cabelo. Mas eu tive que me adaptar a fazer com 30 minutos, tá vendo? Ó, tô finalizando, o cabelo ficou certinho, mesmo sendo ralinho. É um cabelo muito difícil de fazer pente corrido. Um cabelo ralo dessa forma é muito difícil. Por quê? Porque qualquer tesouradinha que você der, você vai marcar. Com respeito ao tempo que eu falei, você facilita muito o seu tempo, né? Você otimiza muito o seu tempo quando você vai deixando aonde você passar, você deixa pronto. Observa ali como eu comecei esse cabelo. Vamos lá. Rápido resumo. Eu comecei na nuca ali, fiz a minha mecha guia, fui para um lado, fui para o outro. Agora eu já volto já fazendo o pezinho. Observa que então eu não tenho perda de tempo me perdendo no processo. Então, segredo é processo. Sempre tem o mesmo processo quando você for fazer um corte de cabelo. Se eu faço um degradê marcado na zero, faça sempre. Se você faz um cabelo, um degradê, por exemplo, marcado com a detalhe, faça sempre. Se você está conseguindo fazer, faça sempre. Se você faz de cima para baixo, faça sempre o mesmo processo. Beleza? Espero que tenha entendido. E deixa um like aí se você gostou desse comentário, beleza? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu marquei o pezinho e agora eu venho fazendo aquelas últimas conferenciazinhas. Para quê? Aquilo que eu falei, para deixar prontas as laterais, para não ter que voltar mais nela. Se tiver que voltar, só para ajustar pequenos detalhes, beleza? Estou fazendo ali o pezinho, né? O acabamento ali, fazendo a limpeza. É muito importante isso que eu estou fazendo aí. Isso ganha cliente. Limpar a orelha do cliente, se o cliente permitir. É muito legal, é muito importante. E é possível sim fazer com a navalha assim. Só ter cuidado. Claro que lá dentro da orelha você utiliza a tesourinha ou outra ferramenta que você usa no seu dia a dia, beleza? O pezinho de cabelo de um pente corrido, principalmente no caso do meu nosso cliente, é aproveitando o máximo possível e deixando ele bem natural, um pé de cabelo mais clássico, mais pro dia a dia. Então eu faço ali ele meio quadrado e arredondo os cantos. Isso vai dar uma qualidade, né, uma estética melhor para esse cabelo do que eu tentar ficar fazendo ele quadrado e ele não ficar certinho por ser falhado, por ser ralo aquela região, mas aproveitando sempre o máximo do comprimento do pé, exceto quando o cliente não gosta, mas aproveitando o máximo, beleza? Cara, esse cabelo ele é bem complicado de fazer, ele é bem difícil mesmo. Esse meu cliente ele anda alguns quilômetros para vir cortar o cabelo comigo e há um bom tempo. Por quê? Porque é muito ralo, tá vendo? Você quase não vê volume, mas se você cortar de forma correta, ele fica realmente o resultado ainda
bem satisfatório mesmo, bem bacana mesmo, para um cabelo do dia a dia, né? Como eu disse, eu gosto de dizer, nem todo mundo está disposto a postar um vídeo desse aí, um corte de cabelo em um cabelo ralo dessa forma tal no Instagram. As pessoas gostam de postar aquele conteúdo impecável, né? E eu também não sou muito, eu posto vídeo do dia a dia, corte também que eu corto no dia a dia. A gente tá sempre procurando aquela foto que impacta mais mesmo. Isso é natural. Por isso é bom o YouTube. O YouTube é o lugar de trazer a realidade. Pelo menos essa é a minha visão, né? Eu não gosto de maquiar muito, então trago a realidade do dia a dia. Se você gosta da realidade, irmão, o canal é esse. Agora, infelizmente, nem todo mundo gosta, né? A gente tem que respeitar o gosto. Beleza? Trazendo aí, então, cortando o topo, usei a minha referência da mecha guia que eu fiz ali no centro. Corto de um lado, no movimento reto, corto do outro, e eu faço ele desde já, como eu disse a respeito de agilidade, facilitando esse lado. Então eu cortei do meio a mecha guia, cortei do lado o movimento reto, meu dedo reto ali para dar um efeito quadrado, e já vim conectando essa lateral. O que aconteceu? Eu já deixei pronto, ó, tá pronto. Agora eu vou pro outro lado, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu já venho finalizando os processos já. Isso facilita muito. Olha só o tempo que eu estou gastando com um corte de cabelo no topo, né? Normalmente ficariam ali muito tempo ali tentando cortar esse topo, fazendo divisãozinha aqui e ali, pá. Mas pro dia a dia isso funciona, gente. Isso funciona muito. E você conquista muitos clientes dessa forma. O que não pode, não é inadmissível, é você deixar o cabelo todo cheio de buraco, cheio de falha. Beleza? Como vocês viram ali, eu cortei para um lado, cortei para o outro. Agora eu estou fazendo a aferição ali no topo. Essa aferição é sempre importante fazer. Porém, em um cabelo ralo, ela é importantíssima. Esses cabelos ralos, ele tem uma facilidade de aparecer ponta, aparecer irregularidade muito grande, porque tem um volume pequeno, então não tem muita margem de erro. Então é importantíssimo você fazer essa aferição para que o cabelo cresça ali de forma correta e bacana, beleza? Cortei o cabelo ali no topo. Agora eu vou secar esse cabelo. Tô secando ali com o secador bem de levinho nas pontas, né? Sem forçar muito a escova, essa escovinha aí que eu uso normalmente para secar um cabelo, né? Por que eu uso essa escova? Porque ela é macia, ela tem um amortecedorzinho por dentro, ela é macia e ela permite que eu consiga manter o cabelo organizado e sem machucar o couro do cabelo do cliente. Por exemplo, a escovinha da Cricut, ela é muito boa para secar um cabelo volumoso, excelente. Mas quando você parte para um cabelo bem ralinho assim, ela tem pouca aderência no cabelo, então você vai ter mais dificuldade de secar esse cabelo de forma organizada. Então eu aconselho muito esse secador, essa escovinha, para você ter na sua barbearia por um dia a dia. Na hora que você está secando o cabelo de uma criança, na hora que você está secando o cabelo de um idoso, cabelo ralinho, e então não vai ter nenhum problema com o couro cabeludo do cliente, que é muito importante não causar irritação, beleza? Agora que é o grande pulo do gato. Por exemplo, você cortou todo no pente. Se já aconteceu com você, deixa no comentário aí. De você cortar todo o cabelo certinho, secar ele e ele aparecer ainda um monte de irregularidade. Então, quando isso acontece, né, a pouca regularidade que apareceu nesse cabelo, você resolve aqui, num pente corrido no topo dessa forma. E é bom frisar que eu só utilizo em cabelos penteados para trás,
cabelos penteados para trás, que aparece pontinho, eu venho fazendo um pente corrido, tá vendo? Eu tô conferindo ele todo. Aonde tiver umas pontinhas, eu venho tirando. Por quê? Porque depois de seco é que aparece de verdade aqueles últimos detalhes, entendeu? Então é muito importante dar essa conferência. Então agora, finalizando o cabelo, eu gosto de utilizar sempre essa escovinha de barbeiro mesmo, padrão. É excelente para pentear um cabelo para trás, muito boa mesmo. E se o cara gosta de um cabelo mais encaixadinho, certinho, é legal. Por exemplo, mesmo que esse cliente não utilizar esse cabelo todo desse jeito que eu estou fazendo, ele vai te dar muito mais valor se você apresentar esse cabelo penteadinho. Ah, mas o meu cliente não usa assim. Cara, não tem problema. Desde que, cara, você tá mostrando, você tá organizando o cabelo dele para mostrar para ele como ficou o trabalho. Aí depois ele pode acabar você mostrou o espelho ali, ele viu que tá ok, que tá tudo certo, que você fez um trabalho certo, um pente corrido correto, todo encaixadinho. E aí ele pode passar a mão ali, bagunçar e deixar mais despojado. Não vai atrapalhar em nada, só vai enaltecer. Agora, se você pegar esse cabelo aí, deixar ele todo despojadão e mostrar no espelho, ele vai ficar na dúvida se tá bem cortado ou não. Ele vai ficar aquele momento. E tem algumas pessoas que vão achar que não. Então, esse é o resultado, né? Como eu disse, mesmo um cabelo bem falhado, olha o resultado que deu esse cabelo, né? Ó, um resultado correto, um cabelo todo encaixadinho, todo feito no pente corrido certinho, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Se inscreve no canal, cara. Se inscreve nesse canal, você vai perder muito conteúdo aí, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima.